Oi, gurias, tudo bem? Hoje, então, o vídeo é sobre a introdução alimentar dos guris. E temos participação especial do Caetano, que está mamando aqui, ó. Então, vou falar das diferenças, das diferenças, né, que eu percebi na introdução alimentar do Antônio e do Caetano. E que eu achei que se eu tivesse, vamos supor que se eu tiver mais um filho, o que eu faria de diferente, né? Então, assim, o Antônio, quando fez 6 meses, a pediatra recomendou que eu começasse com as frutinhas, depois com a papa salgada. E depois de um ano, mais ou menos, ele começou a comer a mesma comida que a nossa. Porém, a gente diminuiu o sal da nossa comida, né? Então, gordura, fritura, essas coisas, a gente não comia nada, né? Não tinha óleo, não tinha nada assim. Era uma comida mais natural, assim, com menos temperos, né? E aí, a frutinha no começo, ela nos indicou, assim, que a gente fizesse a fruta bem macia, bem molinha, né? E sempre amassando, fazendo papinha, dependendo até, passava no triturador, assim, no liquidificador, no mixer. E aí depois quando foi a comida salgada também, mesma coisa. Então era um arroz, uma proteína, um legume e tal. E aí eu sempre bati no liquidificador, ou então passava no coador, né? Pra ficar tipo uma sopa mesmo, assim. Então era sopinha que ele tomava. O segundo Antônio, então, ele comia bastante, ele sempre comia tudo que a gente ofereceu. Porém, ele não sabia o que ele tava comendo, né? E aí, quando começou a sair essa papinha sopinha pra uma papinha pra comida normal que a gente comia, ele começou a selecionar bastante os alimentos. Aí que eu percebi que eu tinha errado nesse negócio da sopinha. Porque ele não queria comer a cenoura, porque ele não sabia o que era a cenoura, né? Porque ele sempre comeu tudo misturado numa sopa. Quando aparece a cenoura... Oi, Caetano! Quando aparece... Quando aparece a cenoura ali normal, ele não vai nem conseguir identificar o que é aquilo. E aí, então, até hoje eu tenho dificuldade de ele comer legumes e verduras porque ele não gosta, simplesmente não gosta, nunca gostou, né? Tipo assim, sempre comeu a sopinha, mas não sabia o que estava comendo. Então, eu acredito que é em função disso, sabe? Eu acredito. Vamos lá. Aí com o Caetano, quando ele fez 6 meses, ele teve uma infecção no ouvido, eu acho que foi. Que aí ele tava tomando antibiótico, foi a primeira vez que ele tomou antibiótico, com 6 meses. Super cedo, né? O segundo filho é assim mesmo, gente. O Antônio foi tomar um antibiótico a primeira vez com 2 anos e pouco, quase morri. Aí tá. Aí ele começou. Aí eu esperei até os 7 meses, mais ou menos, pra começar a introdução alimentar. Ele já tinha dentinho. E aí eu conversei com a Josi, que escreve pro blog, colunista nutricionista, né? E ela me fez toda a introdução alimentar dele. Então ela falou, começa a dar frutinha. E aí algumas coisas eu dava frutinha picadinha, outras eu dava fruta um pouquinho maior, assim, pra ele pegar e mastigar. Porque assim, muitas mães têm medo de engasgar, né? Só que o engasgo pode acontecer com o nenê mamando leite, pode acontecer com o nenê tomando mamadeira, pode acontecer comendo comidinha bem amassadinha ou comendo uma comida que não esteja bem amassada. Então, assim, de qualquer maneira pode acontecer. Então, a gente tem que estar sempre atenta, né? Independente de como que tá sendo feita essa introdução alimentar. Ui, ui. Aí, tu quer sair? Quer sair? Vai lá. Aí... Então, eu logo comecei assim, né? As frutinhas eu comecei a dar picada em vez de amassada. E também algumas oferecia, então, pedaços que eu achava que seria fácil dele pegar com a mão e comer. E também, depois da comida salgada também, nunca fiz sopinha, ele nunca tomou sopa que não fosse uma sopa mesmo, né? A comida é a mesma coisa, eu fazia o arrozinho, a cenoura picada, a beterraba picada, o brócolizinho ali, a carninha. Então, tudo separadinho, assim. E aí ele via tudo que ele tava comendo e aí ele não seleciona, sabe, a comida. Ele come tudo que ele gosta. Claro, tem coisas que ele não gosta tanto e aí ele não quer, né? Ou tem coisas que ele gosta mais e ele só quer aquilo que ele gosta. Mas eu achei muito legal isso, que ele identifica os alimentos, o que ele mais gosta, o que ele não gosta tanto e quer comer aquilo, assim, né? Quer ser independente mesmo, quer comer o que ele gosta e o que ele não gosta, às vezes num dia ele não come tanto, come menos, então
continuo oferecendo, mas eu sei que ele não vai comer tanto quanto a outra coisa que ele gosta mais. Eu acho que é assim também, né? Pra eles aprenderem a gostar, do alimento e também comerem o que gostam, né? Não sempre não precisa comer todos os alimentos, né? Desde que coma ali alguns legumes, algumas verduras e tal. Então, essa foi a diferença principal que eu percebi de uma alimentação pra outra, sabe? Que do Antônio eu fazia a sopinha, a papinha, bem papinha, e do Caetano não, eu oferecia alimentos picados. E aí, assim, outra coisa também bem importante, que o Antônio, eu dei suco a partir dos 6 meses, a pediatra recomendou o suco. E foi uma dificuldade pra eu inserir água na alimentação do Antônio, meu Deus, foi muito, muito, muito difícil. Hoje o Antônio adora água, mas com 2 anos ele odiava água, sabe? Até os 2 anos, e foi muito difícil de eu conseguir fazer ele começar a tomar água, sabe? Porque era só suco, mesmo o suco sendo natural, não sendo suco de caixinha, nem sendo suco cheio de açúcar, por exemplo, um suco artificial de pozinho. Sabia que era uma coisa boa pra ele, mas sempre é muito melhor a gente dar a fruta do que o suco, né? E também ele tem que tomar água, né? Não adianta, tem que tomar um pouco de água. Então, essa foi a dificuldade. Daí o que aconteceu? Quando o Caetano começou a tomar água, líquidos a partir de 6 meses, que não fosse só leite, eu resolvi não dar suco também. Pensei, não, vou dar suco só depois de 1 ano, porque hoje em dia tem muitos pediatras que falam isso, assim. A Organização Mundial da Saúde também recomenda dar suco depois de 1 ano. E aí eu resolvi fazer isso, deu super certo. O Caetano, desculpa, troco os nomes às vezes, né? O Caetano ama a água, não tenho nenhum problema com isso também, toma suco, tranquilo. Mas eu prefiro dar suco, por exemplo, na hora de dar um lanchinho, que eu dou um pãozinho e um suquinho, por exemplo. Mas não no almoço, sabe? No almoço eu gosto de dar com água. Então, é outra coisa que eu fiz diferente, que eu achei que deu super certo. E também, assim, o fato dele... Aí a BLW, que é a alimentação aquela que a criança come com a mão, né? Os pedaços e tal. Ela mesma vai pegando e mordendo e mastigando e comendo sozinha, assim, sem talher, né? Assim, eu faço nesse estilo mais quando é lanche mesmo. Porque o almoço é um pouco difícil, né? Do feijão, do macarrão, ele pegar com a mão, assim. Às vezes ele quer pegar e eu deixo, não me importo, porque ele come numa bandejinha, assim, em casa. E aí dá tranquilo, ele vai, algumas coisas ele tenta pegar com garfo, outras ele pega com a mão, porque é mais fácil, lógico. E às vezes eu vou oferecendo eu mesma com garfo. E tudo bem. E o Antônio não, o Antônio sempre fui eu dando comida pra ele, dando comida pra ele, dando comida pra ele. Então eu tive muita dificuldade também dele comer sozinho, sabe? Eu não consigo me lembrar muito bem, mas eu acho que até os 3 anos eu dava comida pra ele, gente. Que horror, né? Hoje em dia eu vejo. E ainda assim, quando o Caetano nasceu, ele ainda deu uma regredida nesse sentido, sabe? Queria também comer comidinha na boquinha. E por um tempo eu e o Guto, a gente eventualmente tinha que dar um pouco comida pra ele na boca, assim, na colher, porque ele não queria comer sozinho. Então, assim, por que eu pensei em fazer esse método BLW? Não porque é modinha, como algumas mães falam, porque eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas estão sempre tentando, pensando e pesquisando métodos novos, com certeza para facilitar a vida da mãe, não para ser uma moda, né? Eu não acredito muito nisso de modinha. Mas porque eu percebi depois, como o Antônio e o Caetano eles têm muita diferença de idade, deu tempo pra analisar bastante, assim, o que aconteceu com o Caetano, o que aconteceu com o Antônio, né? E o que eu poderia evitar, sabe? Então, eu oferecendo suco depois de 1 ano. Obrigada, meu amor. Uma flor. Uma florzinha que o Caetano trouxe, ó. E aí, oferecendo suco depois de 1 ano. Oferecendo em vez de papinhas, picadinhos. Mesmo que seja no teu próprio garfo. Ele já consegue identificar os alimentos e ele já vai saber o que ele tá comendo, né? Então, não vai ser tão seletivo assim depois de 1 ano, sabe? Que nem eles... Normalmente eles ficam mais seletivos mesmo. Mas acredito que ele vendo o que ele tá comendo, ele não fica tão seletivo, sabe? E comendo sozinho, assim, nem que sejam os lanchinhos, as frutinhas, algumas bolachinhas, coisinhas assim, verduras, por exemplo, tomate, milho, essas coisas, o Caetano eu corto em um formato normalmente longitudinal, sabe? Que ele consegue pegar com a mão e ele morde do tamanho que cabe na boca dele, sabe? Então, às vezes, estudando com a colher lá no fundo da goela, assim, é mais fácil ele se engasgar do que ele mesmo botando, porque ele vai ver que não pode ir tão fundo, que é mais na frente, né? Então, também deu essa independência pra ele. Ele já come praticamente sozinho, assim. Se eu deixar um pratinho na bandejinha dele, ele come sozinho. Tipo, claro, ele faz uma bagunça, né? Eu vou ter que limpar tudo depois, mas ele come sozinho. E
Então, assim, foram essas 3 coisas que eu achei bem importante, diferentes que eu fiz de um pro outro, né? E que eu acho legal e que, sei lá, se eu pudesse dar uma dica pra quem vai começar a introdução alimentar agora, eu daria essas 3 dicas. E aí, gurias, então é isso. Eu vou tentar gravar mais vídeos agora, tá? Eu prometo, eu sempre prometo, eu sei. Mas é porque é muito difícil, porque você sabe como é que é, né? Quando eu tô em casa, às vezes o Caetano dorme, eu tenho que arrumar a casa, ou até mesmo tomar banho. E aí eu não consigo sentar e gravar. E agora eu resolvi, vou gravar com o Caetano aqui na minha volta, ver se eu consigo. E consegui, né? Ele tá aqui comigo, tá vendo um livrinho aqui, e tá bem tranquilo. Então, prometo que eu vou gravar mais vídeos. Próximo vídeo eu vou falar sobre a televisão, tá? Que a gente tá assistindo aqui em casa, sim. Mas eu vou contar direitinho como é que foi essa história, por que eu parei e por que eu voltei, tá? Então tá, beijo!